Fala, galerinha! Pílula do dia encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e forte. Mas, quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem para a água. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, és o Filho de Deus. O que o texto chama a nossa atenção? Na nossa caminhada com Cristo, Deus nem sempre nos garante viagens prósperas, águas claras ou um mar tranquilo. O próprio apóstolo Paulo, naufragou 3 vezes. De fato, os discípulos estavam diante de uma grande tribulação, mas uma tribulação que vinha da parte do próprio Deus. E nós precisamos entender que a tribulação que vem da parte de Deus é Deus querendo nos colocar aonde Ele deseja. A tribulação que vem da parte de Deus é Deus querendo operar e formar um milagre na minha e na sua vida. Mas o que é um milagre? Será que milagres são eventos raros, de magnitudes extraordinárias, que existem apenas para silenciar os críticos de plantão? Claro que não. A maioria de nós não conseguem reconhecer o milagre quando estão diante de um. A prova disso são os próprios judeus e o próprio Cristo quando esteve em Nazaré, que a Bíblia relata em outra passagem que ele não pôde fazer ali muitos milagres devido à incredulidade das pessoas. Mas o que significa milagre? Milagre significa uma obra de poder. Deus deseja fazer e manifestar obras de poder nas nossas vidas. Milagres são coisas, a ação sobrenatural de Deus agindo em favor de nós. Milagre é uma obra de poder. Simplesmente isso. Não é nenhum absurdo. Nada muito difícil de você ser alcançado ou conquistado. Milagres são coisas que todos nós deveríamos viver e experimentar 365 dias do ano. 366, já que esse ano é um ano bissexto. O poder de Deus em ação nas nossas vidas. O desejo de Deus é satisfazer o seu grande amor e manifestar o seu poder para conosco. Agora, se nós queremos ou quisermos ver as coisas acontecer, se nós queremos viver os milagres de Deus, então nós precisamos sair dos nossos cômodos barquinhos e seguir em direção a Jesus. Ele está nos chamando e Ele está dizendo: vem para a água, porque é lá que os milagres acontecem. E Ele não diz para mim e para você: segure firme no seu barquinho que eu já vou aí me sentar para ficar junto contigo. Ele simplesmente diz: vem para a água
pois é lá que os milagres vão acontecer. É lá que eu vou manifestar uma obra de poder na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, se nós queremos ver Deus em ação, então nós devemos nós também ir e agir, quer os nossos barcos balancem ou não. Mas não se preocupe e também não se preocupe com a opinião dos outros. Se Pedro fosse se preocupar com a opinião dos outros, se Pedro fosse um cara lógico, se Pedro fosse usar da razão diante das circunstâncias, ele jamais teria pulado naquelas águas. Então, não faça como a maioria das pessoas. Jesus está nos chamando e ele disse: vem. Não se preocupe com as opiniões, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, não se preocupe com o que a sua mente fala, com o que o seu cérebro diz diante das circunstâncias. Não deixe a racionalidade impedir o sobrenatural de Deus de agir e de manifestar na sua vida. Pule as opiniões, pule as circunstâncias alheias e aquilo que as pessoas dizem diante daquilo que você está vivendo. O convite é: venha até Jesus e você vai encontrar nele a demonstração do seu grande amor, da sua obra, da sua graça, do seu poder se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus o abençoe, no nome poderoso de Jesus.